Linda Quebrada explica a diferença entre pessoas trans e travestis para Pedro Scooby. Eu achei interessante trazer isso aqui no canal porque muita gente não sabe essa diferença e, modéstia à parte, nosso canal tem um alcance muito grande, a gente está crescendo bastante, muitas visualizações, então eu achei interessante, né, saindo da boca da própria Lina, falar sobre isso aqui no canal. Vamos ver aqui, gente, a matéria aqui do UOL. Linda Quebrada e Pedro Scooby curtiram a piscina do BBB 22 juntos no começo da tarde de hoje. Entre conversas diversas, o surfista, o Scooby, começou a perguntar sobre identidades de gênero e sexualidade para a cantora. Trans é o mesmo nome do que o travesti? Perguntou o Scooby. A travesti, corrigiu a Lina, que depois começou a explicar. A transgeneridade, é isso? Transgeneridade é um grande guarda-chuva que fala sobre as identidades trans. Tem muitas identidades trans. Sendo operado ou não, perguntou o Scooby, referindo-se às pessoas que optam por passar por uma cirurgia de readequação dos órgãos sexuais. Porque é isso. Não é a genital que vai definir a identidade assim. Esse é um princípio básico. Não é a minha genital que define minha identidade. Não é se eu tenho um pinto ou se tenho uma vagina que vai definir se eu sou homem ou se eu sou mulher. E ao mesmo tempo, não é necessariamente a cirurgia, disse a Lina, enquanto Scooby dizia que não queria errar. Para não errar, acho que o mais interessante é você perguntar para a pessoa. Por isso quis perguntar para você, disse o Scooby. Você vê assim que toda vez que é nesse assunto, né, a galera fica ali cheia de dedos, né, cheia de medo mesmo de fazer as perguntas e acabar dando uma bola fora ali, sendo impoliticamente incorreto e sendo cancelado aqui fora, né? A gente percebe esse medo de geral e nem critico não, tá? Mas daí eu posso falar da minha experiência, porque tem outras. Começou a cantora que pareceu refletir no meio da frase. Ao mesmo tempo que é isso, né, a gente não chega pra pessoa e pergunta que cirurgias ela fez. Teve uma coisa que eu tive uma conversa com a Carol uma vez sobre tipo, porque tem um preconceito e assim, ela é gatona, pega geral, e tem homem que fala que tem que avisar sobre ser trans. E cara, não tem que avisar, disse o Pedro. Exato, se não avisa, eu acho isso muito escroto, concordou a Lina. Mas isso já aconteceu com pessoas que eu conheço, tipo, ficaram com uma amiga minha, e é isso, eu acho que é pai esse lugar de ter que avisar, porque assim, não teve interesse por mim, já ficou comigo, eu não tenho que te avisar. Tem pessoas que são mais passáveis, né, que tem mais uma passabilidade, que parecem um pouco mais com o gênero. O que a Lina tá falando aqui é o seguinte, tá, vou falar um pouquinho aqui numa forma meio chula, talvez, né? Existem mulheres trans. O que é uma mulher trans? É aquela mulher que nasceu homem, com muitas aspas aqui no nasceu homem, tá? Mas que, né, depois de um tempo, né, viveu uma vida como homem, depois se descobriu, né, mulher e fez depois a transição. Algumas mulheres trans, né, realmente não parecem que são trans, que é quando eles falam ali que são as passáveis, né, que são aquelas que facilmente são confundidas com mulheres cis, que sempre foram mulheres, entende? Né? Aquele trans que você fala assim, aquela trans que você fala, cara, não parecia que já foi um homem. É isso que eles estão falando, entendeu? Sobre passar despercebido ou não pela sociedade, e se é ideal ou não a pessoa falar para a pessoa da qual ela tá ficando que ela é trans. Gente, eu penso da seguinte forma, isso só atrai preconceito. Porque, presta atenção, na minha visão, cara, se você chega, você sendo homem, sendo mulher, você chega numa festa, numa balada, você solteiro, você vê uma pessoa interessante que te atrai. Se aquela pessoa te atrai, ela te atrai e ponto. Se você fala, ai, será que é trans, será que não é? Se a pessoa chegar pra você e falar que é trans, e aí você broxar depois disso, é porque você é um preconceituoso. Porque a atração, ela não vai através da informação se a pessoa é trans ou não. Ela vai através do contato físico. Você vai olhar, poxa, essa pessoa me atrai. Não se explica a atração. Agora assim, tem que saber se é trans, se não é trans e tal. Pra quê? Entende? Sério, se alguém me atrai... Eu sou gay, né? Eu só me atraio por homens. Só que se tiver um homem trans que me atrair, cara, eu vou ficar. Não é porque já foi uma mulher e tal, porque é trans que eu não vou querer. Sabe? Se me atrair o conjunto ali da obra, me atrair, cara, eu vou. Entende? Não faz sentido, né? Então a pessoa que ela deixa de ficar com alguém porque aquela pessoa é trans, mesmo que talvez aquela pessoa a atraia, atraia, do verbo atrair, tá?
não, essa pessoa vai ser preconceituosa caso ela não for apenas por saber dessa informação. Vocês entenderam, né? Ó, que parece mulheres cis, que agem como mulheres, que tem um padrão estético de mulheres cis. E tem mulheres cis com vagina que para a sociedade não parecem com mulheres, não se comportam como mulheres, não se vestem como mulheres. A Alina que tá falando, é isso, você se interessou por mim, quer ficar comigo ou ficou? Pronto, mas já aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Ela ficou com um cara numa festa, num samba, num pagode, alguma coisa assim. E daí depois houve uma pressão por parte dos outros amigos e ele voltou, pegou uma garrafa e quebrou na cabeça dela. E ninguém do bar se mobilizou, porque daí parece que ela era errada, porque ela tinha que ter avisado a ele que ela era uma pessoa trans. Ridículo, disse a Lina. Olha isso. E ninguém pergunta para uma pessoa cis, ah, você tem prótese? Seu peito é natural? Você tem cirurgia de apêndice? Ou sei lá, qualquer outra coisa, explicou a Lina. Até porque não são essas cirurgias que nós fazemos que nos definem. Ó, o que eu tô tentando falar é que não tem uma divisão assim. Fez isso é trans, fez isso é travesti. Existem diferenças, mas pra mim existem muito mais aproximações. Pra mim, a grande diferença entre travesti é que ela se constrói, como eu vejo, porque posso estar equivocada também. Não posso falar por muitas outras pessoas e nem quero fazer isso, mas as travestis surgem numa determinada época, num determinado contexto político, como uma categoria que vem das ruas, marginalizada, é uma classe social. Elas pertencem a um grupo social, um contexto social, disse a Linda Quebrada. Eu até agora não entendo completamente a diferença de trans para travesti. Eu sei o que é uma drag, né? A drag é um homem gay que ele se veste como mulher para fazer show, para fazer uma apresentação e tal, usa aquelas maquiagens carregadas. A drag é um personagem. Igual a Glória Groove, por exemplo, Pablo Vittar, é um personagem, é uma drag, é um homem, é um homem gay, né, vive como homem e tal, não tem cirurgias, né, não tem silicone, entendeu? Como que é? A Pablo Vittar, por exemplo, a Glória Groove, não tem prótese de silicone, não fizeram cirurgias, né, de readequação sexual e tal, e vivem na vida como homens, né? A Glória Groove é o Daniel, Pablo Vittar, eu acho que se chama Pablo mesmo, se eu não me engano. E aí se montam para fazer o personagem que é a cantora Pablo Vittar e a cantora Glória Groove. Agora, já a Lina já tem prótese, entende? Não fez a cirurgia de readequação sexual, ela mesma já falou isso lá dentro. Mas tem prótese, tem o cabelo comprido, se identifica 24 horas por dia como uma mulher, entendeu? Então aí já é a trans, já é a travesti, certo? É interessante a gente saber sobre isso pra gente não acabar sendo injustos ou preconceituosos de alguma forma, né? Mas é claro, a pessoa que não sabe das coisas e tal, porque ela não tem informações, não tem amigos que são, ou coisas do tipo, não é por isso que você é um preconceituoso, né? Você vai ser preconceituoso só se você repudiar ou falar, ai que besteira, ai que mimimi, aí sim você vai estar sendo um pouco babaca. Agora, né, não saber a diferença das coisas e tal, não é um grande problema. Drag não precisa ser homem, existem mulheres, mesmo que pouco conhecidas, e o homem não precisa ser gay para ser drag, disse Bruna Butarello. Pois é verdade. Só que, no geral, assim, eu acho que mais popularmente mesmo, pelo menos que eu vejo, tá? Os poucos que eu conheço, as drags são mais homens gays, mas podem ser mulheres, podem ser homens que não são gays, sim, podem ser drags, mas mais comum, pelo menos na minha vivência, que eu tenho visto, são mais homens gays sendo drags. Mas tá aí a informação da Bruna também tá correta.